Bom dia! Hoje são 26 de agosto de 2020, Brasília, Distrito Federal, Brasil, quarta-feira. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que foi abordada em um concurso público para a Codata, Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, para o cargo de auxiliar de administração e finanças. Esse concurso foi realizado em 2013 e quem elaborou e o órgão que elaborou as provas foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Então é muito bom a gente analisar questões que já foram aí abordadas em concursos, principalmente para quem aí está em fase de concursos públicos. Então vejamos a questão aí. Vamos lá. Assinale a única opção em que, de acordo com a norma culta, está correta a construção com pronome relativo. Muito bem. O que a questão está pedindo aí? Ela quer que você escolha apenas uma alternativa em que a oração, em que o texto esteja correto em relação ao pronome relativo. Já expliquei muito aqui sobre pronome relativo, não é? Então você vai aí escolher uma alternativa em que o pronome relativo esteja aí empregado corretamente. Vamos lá? 1 minuto para você resolver essa questão aí. Muito bem, então vamos aí, gente, vamos resolver isso aqui. Vamos escolher a alternativa em que a oração está correta quanto ao pronome relativo. Então vamos aí. É fácil ver que em todas as alternativas existe aí o pronome relativo que. Foi interessante a alternativa A. Vamos lá. Foi interessante a palestra que assisti. Isso aí está correto? Esse que aí é pronome relativo, não é? Já expliquei aqui em outros vídeos. Então vamos aí à questão. A letra A. Foi interessante a palestra que assisti. Aqui há um erro de língua portuguesa. Veja o verbo assistir. Foi interessante a palestra que assisti. O verbo assistir, eu sempre mostro isso. E esse erro está também em revistas. Sempre mostro isso aqui. Na revista Veja,
revista Época, revista Carta Capital, revista Isto É. É muito comum esse erro aqui. Veja, o verbo assistir. Foi interessante a palestra que assisti. Aqui, alguém assistiu a uma palestra. Aqui alguém presenciou a uma palestra. Entendeu? Alguém estava aqui assistindo, presenciando uma palestra. Certo? Então, o verbo assistir, no sentido de presenciar, ele é transitivo indireto, pede uma preposição. A preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu digo assim, assistir ao jogo. Correto. Errado, assistir o jogo. Não. O verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver alguma coisa, o verbo assistir, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. E aqui na alternativa a, faltou aqui a preposição a. Daí o erro. O certo seria: foi interessante a palestra a que assisti. Viu aí? Faltou na alternativa a preposição exigida pelo verbo assistir, antes do pronome relativo que. Foi interessante a palestra a que assisti. Seria o correto. Então, a alternativa A aí está com erro. Vejamos a alternativa B. Desconheço o lugar que nos dirigimos. Veja aí, ó. Que nos dirigimos. O verbo dirigir, não é? Temos aí, ó, dirigimos. Desconheço o lugar que nos dirigimos. Também aí, mais um erro de língua portuguesa. Veja o verbo aí, dirigirmos. Dirigimos aí, não é? Dirigimos. Veja aí esse verbo. Ora, quem se dirige a algo. Quem se dirige a algum lugar. Certinho? Quem se dirige a algum lugar. O verbo dirigir-se aí, pronominal. Dirigir-se, pronominal. E aí, nos dirigimos. Então, veja, desconheço o lugar que nos dirigimos. Mais um erro de português. Faltou também aí a preposição a exigida pelo verbo dirigir-se. Nós nos dirigimos. Olha aí o pronome aí, oblíquo átono, ao lado de dirigimos. Nos dirigimos. O verbo aí é um verbo pronominal, nesse sentido. Dirigir-se. Quem se dirige, dirige algo. A algo. Quem se dirige, dirige-se a algum lugar. A algo. Entendeu? Então, o correto aí seria: desconheço o lugar a que nos dirigimos. Viu aí? Faltou a preposição a aí, antes do pronome relativo que. Logo, a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz assim: essa era a situação a que ele se referira. Essa era a situação a que ele se referira. Essa alternativa aí está correta. A alternativa C está correta. Veja aí, a preposição a antes do pronome que. Essa preposição a exigida pelo verbo referir-se. Olha aí, essa era a situação a que ele se referira. Quem se refere, refere-se a algo, refere-se a alguém. Então, o verbo referir-se exige
a preposição a, e ela está aí no texto. Essa era a situação a que ele se referira. Logo, a alternativa C, até agora, é a única correta. Vejamos a alternativa D. Era importante a posição que aspirava. Era importante a posição que aspirava. E o que aí? O pronome relativo novamente. Aí, mais um erro de língua portuguesa. Faltou a preposição a antes do pronome relativo que. Entendeu? Olha o verbo aí, aspirava. No sentido de almejar, no sentido de desejar, o verbo aspirar é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição a. Então, o verbo aspirar, no sentido de alcançar, desejar, almejar, esse verbo pede a preposição a. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Quem aspira, aspira a um cargo. Então, o verbo aspirar, no sentido de almejar, desejar, é um verbo transitivo indireto. Pede a preposição a. E você vê que a preposição a não aparece aí, na letra D. Era importante a posição que aspirava. Então, o correto seria: era importante a posição a que, olha a preposição a, antes do pronome relativo que. Era importante a posição a que aspirava. Portanto, aí, a alternativa D também está errada. E a última alternativa é, aí diz: essa foi a questão que te esqueceste. Essa foi a questão que te esqueceste. Também aí um erro de língua portuguesa. Faltou aí uma preposição antes do pronome relativo que. E no caso aí, a preposição não é a preposição a. É outra preposição, a preposição de. De mais é. Por quê? É simples. Veja o verbo aí, ó, que te esqueceste. Ti, pronome oblíquo átono, ao lado do verbo aí, esquecer. Esquecer-se. É o verbo esquecer-se. Olha o pronome oblíquo átono aí, ti. Então temos o verbo esquecer-se e não o verbo esquecer. Mostrei isso aqui em vídeo, a diferença. O verbo esquecer e o verbo esquecer-se, pronominal. Então aqui marca o verbo pronominal, o ti aqui, te, ao lado de esqueceste. Então é o seguinte: quem se esquece, olha o se aí, marcando o verbo pronominal esquecer-se. Quem se esquece de algo. Quem se esquece de alguma coisa. Então, o verbo esquecer, pronominal, esquecer-se, ele pede a preposição de. Quem se esquece de. Então, a preposição de, ela não aparece aqui na oração da alternativa E. Logo, a alternativa está incorreta também. O certo seria: essa foi a questão de que, olha a preposição de, antes do pronome relativo que. Essa foi a questão de que te esqueceste. Viu aí? Preposição de deveria vir aqui antes do pronome relativo que. Essa foi a questão de que te esqueceste. Então, a alternativa E também está errada. A única alternativa correta aqui dessa questão é a letra I, alternativa C. Essa era a situação a que ele se referira. É a única alternativa correta.
a C de casa. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.